Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Diretamente de Fortaleza, esse rap tem feito o maior barulho na cena nacional. Não sei se o Matuê sabe, mas o Matuê atualmente influencia muitos jovens em Angola. Tanto que não muito tempo depois eu recebi um e-mail do pessoal do inglês, porque eu tava começando a fazer show de fato, e os caras falando assim, ó, mano, tchau. Enquanto eu olhava o e-mail assim, falei assim, irmão, fui demitido. Aí ele olhou pra mim, tipo, sorrindo, tá ligado? Aí ele falou assim, mano, agora é a hora de ver mesmo se é a música, tá ligado? É insano, tipo 500 gramas no bolso. Vagabundo aqui nós toca de novo. Toca de novo pra compreender também. Eu passo a mão no mundo. Nossa história começa em 11 de outubro de 1993, em Fortaleza, no Ceará. Foi nesse dia que nasceu o Matheus brasileiro, o mais conhecido como Matuê. Ele é de uma família simples, na verdade, bem trabalhadores. Sua mãe e seu pai tinham empregos bem comuns. E, por exemplo, a sua avó, que vai ser uma figura super importante na vida dele, que criou o Matuê parte da sua infância, ela trabalhava como professora de arte. E a gente sabe que esse trabalho aqui no Brasil não é uma coisa tão bem remunerada assim, mas essa ligação do Matuê com a arte em si e a música surge muito por parte dela, inclusive. Além da família do Matuê ter inteira essa veia artística e se juntar para tocar instrumentos e cantar em eventos familiares, sua avó era aquela pessoa que reunia a família e lia um poema. Essa ligação com a arte, sim, veio desde muito cedo e com certeza mudou a história do Matuê para sempre. Ela era uma figura importantíssima na minha família e para mim permanece uma das figuras mais importantes até hoje. Fora ela ser a pessoa que me apresentou para essa questão da música e da arte, etc e tal, ela foi praticamente a minha mãe, vamos dizer assim, a pessoa que me criou e que eu tive mais convivência e tal. E ela era professora de artes, ela dava aula de artes. Dar aula de artes é uma coisa complicada aqui no Brasil, né? Então daí, vocês já vão vendo como a música entra na vida do Matuê. É desde muito criança realmente. Mas uma coisa que mudou essa trajetória dele aconteceu quando ele era bem pequeno e foi ele ter ido morar nos Estados Unidos, junto com seus pais. Nessa época, os pais do Tuê estavam tentando dar uma vida melhor pra ele. Ou seja, eles venderam tudo que tinha no Brasil e foram pra Oakland, na Califórnia, realmente tentar a sorte e ver se aquele país poderia melhorar a vida deles. Eles foram tentar, mano. O bagulho era na doida mesmo, não tinha nada certo, foi totalmente, vamos ver o que dá, tá ligado? E aí a gente passou por esse processo de vender tudo e comprar as paradas e ir pra lá e começar bem, tipo, sem trampo, sem ir buscar e querer. E eu ir pra escola sem saber falar uma palavra. E foi exatamente isso que fez o Matuê se conectar com duas culturas em si, que era do hip hop e a do skate, que se juntam consequentemente. Mas, na escola e na área dele, era exatamente isso que estava rolando. O Matuê aprendeu aqui o que era o rap, isso com 9 anos de idade, e pronto, ele já se apaixonou por isso, algo que iria influenciar ele com certeza mais lá na frente. E lógico, não foi nada fácil pro Matuê, uma criança que não tinha um pingo de noção de inglês. Se adaptar era bem complicado, mas sendo honesto, nesse período que ele ficou nos Estados Unidos, ele tirou isso de letra e sobre aproveitar o máximo do local. Ele não ficaria por lá tanto tempo assim. Foram apenas 3 anos, dos 8 aos 11. Infelizmente, o que fez o pequeno Tuê e sua família voltar pro Brasil foi uma tragédia. Sua avó, que eu falei anteriormente, estava com câncer e, logicamente, todos voltaram pro Brasil por esse motivo. Algum tempo depois, ela veio a falecer, infelizmente, o que sem dúvida nenhuma impactou o Matuê de muitas formas. Era a principal referência do Tuê na parte da arte, mas também a influência dela não foi em vão. É só ver o que Matuê ia se tornar um pouco mais pra frente. Ela chegou a ver você despontar ou não deu tempo? Ela não viu nem meu primeiro show, pra você ter ideia. Uma das últimas coisas que ela fez antes de falecer, né? Ela faleceu de câncer, foi me dar o meu primeiro instrumento, que foi um violão.
Então foi uma das últimas coisas assim que ela fez. Então ela morreu muito jovem, né? Sim, foi com 63, 64 anos, muito Hoje em jovem. dia é um absurdo morrer É um absurdo. com essa idade. Pô. Mas ela batalhou com câncer desde os 40 anos, 40 e poucos anos. Então ficou 20 anos aí, era uma pessoa muito guerreira, né? Já aqui no Brasil, quando foi chegando a adolescência, o Matuê começa a ficar cada vez mais imerso nas culturas que ele começou a curtir lá nos Estados Unidos. Ele começa a cada vez mais gostar de skate e música, não só de rap. Nesse tempo também, ele aprendeu a gostar de outros estilos, por exemplo, o reggae, que é uma coisa bem intrínseca lá na cidade dele, e o rock também. Ele se viu tão dentro daquilo que procurou até mesmo formar bandas com os amigos dele, fazer músicas realmente. Então, se você já viu algum vídeo do Matuê cantando na adolescência, por aí perdido na internet, sim, era ele mesmo. Bateu de frente, quase que espirra na minha cara. O meu backside flip pra ter o teu slide. Tá na mente e na cabeça o boneco. Essa era a minha banda Sound Dream, mano. A minha primeira banda. Aí você ainda era Matheus brasileiro. Ainda era Matheus brasileiro aí. Não tinha sido batizado ainda Matuê nessa época. Aqui ele cantava o que ele chamava de reggae hardcore, que é uma mistura do reggae com rock, que se você é fã do Matuê de longa data, realmente sabe que o início dele foi assim. Desse tempo, saiu algumas pérolas do Matuê, como a própria música Vida de Skatista, que eu até poderia considerar a primeira música dele de todas, já que foi lançado há cerca de 15 anos atrás. Mas como o próprio Matuê descreve, isso não foi nada sério, era apenas ele e os amigos dele brincando, aprendendo mesmo a mexer nos programas. Mas o Matuê foi crescendo nesse meio tempo, e trabalhando também, e isso com várias coisas. Ele já foi vendedor de loja, inclusive, ele ficou nesse trabalho por muito tempo, já que ele queria sair de casa, desde que saiu da escola. Então, ele junta um dinheiro e acaba saindo da casa dos pais dele. No entanto, o emprego que ele realmente ficou por muito mais tempo e teve um retorno legal foi justamente professor de inglês. Com a experiência que ele adquiriu quando foi morar nos Estados Unidos, ele trouxe essa bagagem da língua e se tornou professor presencial de inglês, isso por um tempo. E mais uma vez, é nesse tempo aqui onde a vida dele tem um giro 360 real. Dá uma pira na cabeça do Matuê de vender tudo que ele tem e ir simplesmente de mochilão pra França, onde ele tinha um amigo. Aquela coisa de ir na cara e na coragem pra ver o que ia dar mesmo. A mesma coisa que os pais dele fizeram quando ele era criança. E foi assim, ele ficou um ano inteiro dormindo no sofá da casa do amigo dele, somente sobrevivendo numa cidade chamada La Rochelle, que é na parte costeira, bem no sudeste da França. E lá, ele acabou arrumando um trampo de... Bom, é melhor a gente deixar vocês imaginando, já que o Matuê também não curte falar no que ele trabalhou lá. Eu fiquei ali um ano com aqueles brother lá e tudo mais, e no meio disso aí eles acharam alguma fita minha no YouTube relacionada à música, e eles acharam muito foda o bagulho. E aí os caras chegaram e colocaram a viola na minha mão já, mano. Falaram assim, mano, toca aí, vai ser... Uma semana depois eu tinha uma música toda gravada, assim, só com violão, o microfonezinho, aquele microfone de webcam mesmo. Tô ligado. Cantando perto da webcam. Estilo Justin Bieber o negócio. E aí surgiu um som de reggae mesmo da hora, mano, até o som. Apesar de ser com poucos recursos e tal, e ser no início ali. Cadê esse som? Tem na internet, mano. Qual que é Se procurar, acho que chama Tropical Island Honey. Então, é exatamente daí que surge a primeira música do Matuê, a Tropical Island Honey. A primeira música que o Matuê diz que considera profissional, entre muitas aspas, né? Ele tava aprendendo muita coisa aqui também, mas é lógico, gravando no Audacity, com um PC ruim, ele tirou um som até que muito bom. Ele fez o melhor que ele podia ali. E aqui é o começo de tudo. A gente tá falando de um dos maiores artistas de trap do Brasil, mas a história dele não começou no trap, e sim no reggae. Porém, foi desse jeito que o Matuê percebeu que ele queria isso pra vida dele, e era a arte, era a música, e era atrás disso que ele iria correr. Lembrando que o Matuê, ele tava na França aqui, e depois de um tempo, ele já não podia ficar na casa do amigo dele, já que já tinha se passado um ano. Então, ele foi mais uma vez mochilão, dessa vez pra Berlim, na Alemanha, onde ele começou o ciclo de novo, procurar emprego, lugar pra ficar, fazer amigos e etc. Realmente na esperança de juntar um dinheiro pra voltar pro Brasil e começar de fato na música. E aqui, pra ser sincero, foi o período que o Matuê mais trabalhou de coisa diferente, desde lavar louça, montar móveis, entre outras várias coisas. Só que, mais uma vez, ele começou a dar aula de inglês. Só que, aqui, online, e especificamente para chineses. O Matuê começou a fazer isso na Alemanha, e ele voltou pro Brasil trabalhando para essa empresa, dando aula de inglês. E ele ficou nesse trabalho 3 longos anos, trabalhando todo dia. Mas não se engana, o Matuê aqui, ele tava com um propósito muito claro, que era juntar dinheiro para investir na música, investir na sua própria gravadora. E ele tinha pessoas que desacreditavam nele, com certeza, a maioria, mas ele também tinha pessoas
pessoas que acreditavam nele nesse tempo. Ele trouxe seus próprios amigos pra dar aula de inglês também, junto com ele. Então, tanto eles, quanto a sua ex-namorada, que hoje em dia é a CEO da 30, a Clara Lima, foram peças importantíssimas nesse momento. E falando em gravadora, foi nesse período de luta que a 30/1, enquanto conceito, começou a surgir. Não era nada grande, e o Matuê não tinha os melhores dos equipamentos, mas ele e o grupo dele tinham um sonho. E jamais houve algo no meu level. Você envolve, tu não sabe o que eu quero. Boom, bap, trap, sessão de rap. Ela sobe e desce. Aqui, ele já tinha lançado a primeira música dele, RBN, que pra ser honesto, demorou muito tempo pra sair, porque ele queria fazer algo profissional, mas faltava o dinheiro. Então, basicamente, foi quase um ano pra essa música ser lançada. Mas agora, com o apoio de algumas pessoas curtindo o som dele, ele tinha um público, tinha pessoas que gostavam do som dele da 30. E se você tá se perguntando por que o nome da gravadora é 30/1, eu vou deixar o próprio Matuê explicar isso. 30/1 é o seguinte, rapaziada. Na época que eu tava subindo e buscando a minha caminhada, os becks que a gente fumava era muito mais barato. E o nosso sonho era fumar um beck de 30/1, entendeu? Por quê? Porque era o beck que era de qualidade na época. E você tá curtindo o vídeo? Considere se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a emojis exclusivos e o principal, a um grupo do canal no WhatsApp pra gente trocar ideia e principalmente falar sobre os próximos vídeos do canal. Você até mesmo pode escolher. É bem baratinho, então se liga aí embaixo. Você também vai ajudar a manter toda essa qualidade aqui que o canal tem. Mas agora, vamos voltar. Porque já deu pra perceber que o Matuê ele tinha um talento real. Isso já no primeiro lançamento dele, entre aspas, de trap. Isso aqui foi algo muito mais puxado pro R&B, algo que lembra o álbum Trap Soul do Bresson Tyle, e de verdade, cativou muita gente, porque era diferente de tudo que tava rolando na cena, já que a gente tava numa fase muito mais boom bap, artistas e grupo como Haikais e Costa Gold. A gente tem que lembrar que isso aqui era 2016, porém já no próximo ano, 2017, ele ia lançar vários outros sons que ia chamar a atenção do público, como Bonzinho, Sem Placas e De Alta. Mais de 100 placas, tô com tijolo no bolso. Completo copo, tem. Lá fora das reis, acendendo de brasa. Minha coque top é tua napa. Mudei o jeito de traçar o jogo, hoje eu dou rolê numa carata. Quem sabe um dia eu ganho uma mansão em Malta. Ficou bem bonzinho. Nesse momento aqui, o Matuê já tava ganhando reconhecimento, mas não era tanto da galera do trap assim. Você viveu esse período do trap em 2017, vai lembrar de como era algo nichado, e o público era até mais chato pra algo que não fosse, entre aspas, o trap raiz. No entanto, o Matuê muda isso, com sons como Lama no Copo e Anos 2, que tomaram conta da cena de uma maneira que só estando presente naquela época pra entender. Anos 2 principalmente, já que foi o primeiro som do Matuê a bater 1 milhão de views e 1 milhão de plays no trap em 2017, era coisa de outro mundo. Olha como as coisas são engraçadas, né? Hoje em dia, um artista só surpreende a gente quando ele bate 100 milhões de views. Ele já tava fazendo música, mas ainda tava trabalhando de professor. Então, foi no dia que demitiram o Matuê desse emprego que tudo mudou de verdade. Tanto que não muito tempo depois eu recebi um e-mail do pessoal do inglês, porque eu tava começando a fazer show de fato, e os caras falando assim, mano, tchau. Tá ligado? E eu lembro que eu tava com um parceiro meu, um dos meus melhores amigos, o Wesley. E eu olhei pra ele, enquanto eu olhava o e-mail assim, falei assim, irmão, fui demitido. Aí ele olhou pra mim, tipo, sorrindo, tá ligado? Que da hora! Chegou o momento. Tipo, sorrindo. E eu tava, tipo, preocupadaço, né? Mas ele falou assim, mano, agora é a hora de ver mesmo se é a música, tá ligado? Um doce minha noite inteira. Tô com ela em um foguete de bobeira. A música se tornou um clássico instantâneo no momento que ela saiu, e hoje em dia ainda é considerada uma das músicas mais importantes na questão de popularização do trap. Ela tem 281 milhões de views, isso só lá no YouTube, num som que nem sequer tem um clipe. E meus amigos, isso não é pra qualquer um. E a partir daqui, tudo que o Matuê tocava virava ouro, tudo que ele lançava se tornava hit. E olha, a gente tem muito nessa época. Segui no cheiro do queijo, dinheiro é a única coisa que eu vejo. Vou ganhar mais que cantor sertanejo. De peça em peça eu já fazia virar. Tinha essa porra da lama, não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família, pra quem achou que era o brinca. Foda-se tudo, quem manda é a 30.
foda-se tudo, quem manda é. Eu nasci na guerra dos meus pais, agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz. Escreva minha história, eu acho uma saída. Todas essas músicas marcaram a cena de alguma forma, desde De Peça em Peça até a morte do Autotune, já que aqui a gente viu uma característica muito presente em toda a carreira do Matuê, que é o marketing criativo da 30 para 1. Eles surpreenderam todo mundo, enganando e deixando a gente entender que o Matuê teria levado um disparo no próprio show dele. Só que isso era nada mais nada menos que a gravação do clipe de Morte do Autotune, que também foi gigante por si só. E foi assim, de 2016 a 2019, que o Matuê foi crescendo sua carreira e se tornando um dos rappers mais amados e odiados da cena. Essa época era muito interessante, porque isso era mais forte que nunca. Você já teve algumas críticas por seu som seguir um caminho mais pop, mais comercial, assim, o que você acha disso? Ah, eu acho mó barato, não vou mentir. Eu acho legal, porque não foi uma coisa... não foi uma coisa assim por ventura, foi uma parada bem premeditada. Desde o início que eu comecei a fazer meu som, eu sabia bem o que eu queria e eu sabia bem aonde eu queria chegar através disso. Esse é o sonho, de fato, é a gente poder emplacar uma música que bata de frente com todos os outros estilos musicais. Hoje em dia, o Matuê quase não tem hater, mas nesse período era quase uma moda odiar ele, muito por causa da treta com o Rafa Moreira, que dividiu a cena do trap no meio. Se eu te mostrar o documento do meu apartamento, do meu escritório, o extrato, o boleto de pagamento dos meus funcionários, tá ligado? Tipo, não tenta competir, mano, na boa, tá ligado? Não dá pra você, mano. Tá aqui o documento do meu carro no meu nome, e sem falar no comprovante de pagamento dos meus funcionários. Você é gay, bro? Que porra é essa, mano? Toma jeito de homem, caralho. Vai traficar onde falando desse jeito? Vira homem, moleque. Você não é homem, Matuê, não. Pode, bro. Apesar de o Matuê nunca ter tido muitas tretas, com certeza, as que ele teve marcaram a sua carreira, porque eram muito engraçadas. Lógico, no futuro, eles até se reencontraram e até mesmo fizeram uma música juntos. Mas, nesse período aqui, o Matuê também lança um dos seus maiores sucessos, e o que por muito tempo foi uma das músicas mais escutadas do trap nacional, que foi Kennedy, uma música que furou a bolha completamente. Hoje o trap faz dinheiro de... Tô transando no canto ao som de Kennedy. Tu é do caralho. Quem não é tu é, carta fora do baralho. O Matuê nesse momento já tinha virado o nome do trap, e ele era um dos mais influentes, ele era o que mais fazia view, e Kennedy só veio pra levar isso pra outro patamar. O trabalho que ele tava fazendo aqui, e também a 30 para 1, já era a maior gravadora de trap do Brasil, e realmente tava crescendo. O Will já tinha sido contratado aqui, já tinha lançado singles dentro da empresa, como Mantém Sucrilhos, que já tava dando muito certo também. Só tinha um problema até então. Depois de tudo isso, o Matuê sumiu da internet, não fazia mais shows, não postava nada no Instagram. Entre outubro de 2019 e setembro de 2020, o Matuê se afastou dos holofotes. Nesse período, ele estava criando o seu primeiro álbum de estúdio, mas também cuidando da sua saúde mental, que nessa época não estava das melhores. Mas quando ele ressurge, foi com um teaser enigmático, uma pintura dele num prédio, e em cima desse prédio, lá estava o Matuê, fumando uma... O público não sabia o que esperar com isso. Afinal, o Matuê nunca nem sequer tinha lançado um projeto, um álbum em si. E pois é, em setembro desse ano, o trap nacional mudou pra sempre. Ela quer dividir do que eu tenho, o cartão me passa a senha. Sinto em calça da moda. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Ela quer me intimidar, sabe que vai foder minha vida. Se eu não disparo antes ela... Máquina do Tempo não é só um álbum de trap, ele é o álbum que mudou a nossa cena por inteiro. Com um conceito muito bem trabalhado, a genialidade dele tá exatamente aí, o conceito super profundo. O Matuê teve a ideia de se inspirar no Conde Saint-Germain, um alquimista que era associado à cor roxa e à chama violeta, que na visão dele purificava as energias negativas. O Matuê incorporou o roxo como elemento central aqui. Ele colocou isso no seu cabelo, nas suas roupas, na capa do seu álbum, enfim, em toda a estética do projeto. E a escolha não é mera estética, ela é uma metáfora para transformação, redenção, que tá ligada à narrativa do Máquina do Tempo, e é por isso que as músicas falam sobre isso. Com esse projeto, o Matuê tava evoluindo, colocando mais profundidade nas suas músicas, que eu pessoalmente gosto muito, e colocando também mais conceito nele. Além de tudo isso, o álbum também influenciou a cena como um todo, popularizou os visualizers 3D aqui no Brasil, inspirando vários artistas a fazerem a mesma coisa. Inclusive, foi o marketing do Máquina do Tempo que fez a cena também mudar, e fez todo artista de trap perceber que se ele
ele fosse lançar alguma coisa, ele tinha que cativar o público desse jeito. E assim, o Matuê se tornou uma referência nesse quesito. Além também de ter vários recordes, como por exemplo, superar a Anitta na maior estreia de um álbum do Spotify Brasil, comprovando que sim, o público tava mudando e gosta muito mais de álbuns conceituais agora. O Matuê, ele quebrou uma barreira que transcendeu esse rótulo de rap e trap. Sendo bem honesto, aqui ele já era grande, mas com Máquina do Tempo isso se multiplicou muito mais, se consolidando como o maior da cena. A vozinha do bem e do mal, e a gente escolhe o caminho que a gente quer traçar, né? Baseado nas decisões que a gente toma. Então, o final da história, né? Eles lutam. Esse é o final da história. É eles dois lutando, o Matuê do bem e o Matuê do mal. E não fica claro quem vence, entendeu? Isso tá aberto a interpretações. A história que você quer criar na sua cabeça, tá ligado? Você vai pelo caminho do bem ou você vai pelo caminho do mal, tá ligado? Hoje eu trouxe de que cheio do topo. Whisky na balada. Depois de Máquina do Tempo, ele começou a trabalhar cada vez mais na 30/1 enquanto gravadora. Ele trouxe o Teto, que virou um fenômeno, trabalhou na carreira do Will, que hoje em dia é um dos maiores da cena também, e lançou muitas músicas que também marcaram a cena, desde Groupies, Vampiro e até Conexão de Máfia, todas elas com um marketing absurdo por trás. Ivis, diamante, 70 Groupies, vai dar um tamanho. Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha. Quem manda é a 30, quero ver subir lá. Eu tô conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar. Condição na TV, vai matar ou morrer. Mas não dá pra dizer que o Tuê surpreende quando ele some, porque agora é um período difícil pra quem é fã do Matuê. Era uma música por ano, no máximo 2, e depois de Conexão de Máfia lá em 2023, a gente teve Filho da Noite e um silêncio gigante por parte dele, de novo. O que a gente não sabia nesse período é que ele tava enfrentando uma batalha muito grande com sua própria gravadora, a sua Major, a Sony Music. Por isso os lançamentos estavam tão escassos. O Matuê tinha um contrato que ele não tava satisfeito, e ele ainda teria que lançar um projeto pra sair da sua Major. Mas, de verdade, ele tinha um plano pra isso. Em 2016, o Frank Ocean lançou o álbum Endless dele pra cumprir o contrato com a Def Jam, e no dia seguinte, surpreendeu todo mundo com o álbum Blonde, que era o verdadeiro trabalho que ele queria lançar, isso de forma independente. Mas, beleza, o que isso tem a ver com o Matuê? Então, o Matuê replica essa jogada genial aqui no Brasil, usando um projeto menor pra se livrar das obrigações com sua gravadora e assumir total controle criativo da sua própria carreira. Em 6 de agosto, o Matuê postou um tweet agradecendo o Frank Ocean, obrigado por me ensinar a construir uma escada, uma referência à estratégia de Endless. E dias depois, o Matuê lançou o EP Sabor Overdose no Yakisoba, cujas iniciais formam a palavra Sony, sua Major na época. O projeto tinha apenas 3 músicas, que ele dizia como menos elaboradas. E bom, foi uma coisa muito arriscada que o Matuê fez, mas deu certo. Além do simbolismo no título, o EP tem uma crítica à indústria musical, como na música Reza do Milhão, onde o Matuê fala sobre a exploração dos artistas por parte do sistema. E pois é, o Matuê realmente não dá ponto sem nó. Isso foi genial. Nesse corre eu quase perco minha alma, tive que manter a calma. Money, basta só uma palavra, eu não atiro por mim. Eu corri a maratona, eu vou ter que te atropelar. Eu gosto muito desse projeto, apesar de serem músicas que ele próprio diz que foram descartáveis. Eu gosto muito de todas, e ela ainda tá no meu repeat. Porém, o plano deu certo. Ao se libertar da Sony, ele garantiu uma liberdade total pra lançar o seu próximo álbum, o 333, o álbum mais aguardado do trap nacional e o mais incrível, de forma completamente independente. Tem meu nome nessas streets, fala François pra mim, me diz we. Tava confuso na onda, perdido na onda, procurando um novo caminho. Minha mente corre, de noite é difícil. O Matuê transformou o lançamento do 333 num evento de verdade. No dia 9 de setembro de 2024, ele foi lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, subiu uma estrutura e ficou por horas, parado lá em cima, como se fosse uma estátua, até dar exatamente 3h33 da tarde e 33 segundos, o horário que era o próprio nome do álbum. Foi um absurdo, tipo uma multidão se aglomerou pra ver o Matuê fazer nada. Eu me pergunto de verdade, que outro artista conseguiria fazer isso? E bom, o conceito sem
central do projeto é a busca pelo equilíbrio, com 3 pilares: material, mental e espiritual. Cada um desses se desdobra em vários elementos, como força, disciplina e entre outros, criando uma própria filosofia para o álbum. E isso mostra mais uma vez o Matue estava superando aqui em questão de tudo. Essa estrutura não é só uma pura teoria, as faixas mostram isso, como a falta desses elementos podem te levar a caminhos destrutivos e como a integração deles promove o equilíbrio. O Matue diz que o álbum é a vida dele, uma mistura entre suas lutas e conquistas, e isso é o mais brabo. A produção disso aqui é absurdo. Eu acho que é a produção de mais alto nível, onde a gente teve o Scooby, o Samuel e até mesmo o Brandão, além de, lógico, o próprio Matue trabalhando em vários beats do projeto. E aqui nem dá pra dizer que é um álbum só de trap, é um álbum de música, é a descrição mais correta aqui. Eu fui procurar dentro do tom, correndo atrás do som, além daqui, de repente te dá um tiro, seu irmão virando seu inimigo. Esse ouro eu encontrei no lixo, sai da minha bota, eu vou acelerar. O 333 quebrou recordes incríveis no Brasil, 16,8 milhões de streams só no primeiro dia no Spotify. Um salto gigantesco. Máquina do Tempo, por exemplo, teve 4 milhões. O Matue colocou todas as faixas de 333 no top 50 do Spotify e o álbum acumulou 85 milhões de plays só na primeira semana, superando a audiência diária de artistas como Justin Bieber e até o 21 Savage. Você é botado numa situação de discernimento, onde nem sempre a escolha certa é a fácil. Você também precisa de força, você também precisa de disciplina. Já tive muito essa parada de querer ser o número 1, cansaço absurdo, e às vezes você não é o número 1 pra você, entendeu? E eu acho que a consequência disso é o desenvolvimento da visão, com clareza, né? E de verdade, 333 mostra como a trajetória do Matue é incrível e como ele pôde voltar suas raízes nesse projeto, fazendo referência à sua avó, que mostrou pra ele a arte e a música, trazendo o reggae e o rock, que foi onde ele começou sua trajetória. Com isso, o Matue mostra que, pra ser reconhecido, você precisa de algumas coisas: persistência e personalidade. Um mano que, simplesmente, dormiu por um ano no sofá de amigos porque não tinha outra opção, demorou um ano pra lançar seu primeiro clipe porque não tinha dinheiro pra bancar, se tornou o maior nome do trap nacional dentro do seu país. De verdade, se essa história não te inspirar a seguir seu sonho, eu não sei o que vai. Deus quiser vai chegar também esse momento que todo mundo vai ter que concordar que quem manda no bagulho é o Nordeste, tá ligado? Pode me cancelar, porque essa aí eu bato na mesa e... Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.